que você preparou pra gente aí? Então, a gente está em fevereiro, e fevereiro é um mês que a gente trabalha, é um mês para conscientização de doenças raras e crônicas, né? E aí eu escolhi falar sobre o Parkinson, né? Sobre a doença de Parkinson, que acaba sendo uma doença degenerativa, né? E ela é crônica, né? Por que ela é crônica? O que é uma doença crônica? É uma doença que ela não tem uma perspectiva de cura a curto prazo, né? Então, assim, geralmente uma doença crônica é algo que ou não tem um prazo, não tem diferente de uma gripe, que a gente sabe que em alguns dias vai se resolver, né? Ou que não tem de fato. Então, diabetes, por exemplo. Quem tem diabetes vai ter sempre diabetes, né? O Parkinson, a partir do momento que você desenvolve a doença de Parkinson, você vai ter sempre Parkinson. A gente não tem um tratamento que cure a doença de Parkinson. Parkinson é que afeta os movimentos, né? Exatamente. Você sabia que a gente tem no mundo 100 milhões de pessoas convivendo com Parkinson? Com doença de Parkinson. E no Brasil são mais de 200 mil pessoas. É muita gente. E acredito que às vezes a pessoa tem esse problema, mas não tem outros. E aí é um exemplo, né? Alzheimer, por exemplo. Acredito que existam pessoas que têm os dois ao mesmo tempo. E daí a pessoa acaba nem percebendo que tem um outro problema, mas quando até é consciente, acho que traz uma certa... Então, isso é uma confusão que as pessoas fazem, porque no Parkinson, às vezes a gente tem o aparecimento de uma demência, mas ela é diferente da demência do Alzheimer. E às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? E as pessoas confundem muito Alzheimer e Parkinson, só que não tem relação. Então, o Alzheimer, ele é uma doença que afeta a parte da memória. Sim. E o Parkinson, ele vai afetar uma região que chama substância nígrea, onde a gente mais observa alterações, né? Essa substância nígrea, ela fica numa região chamada mesencéfalo. Então, ela fica na parte baixa aqui do nosso, né, da nossa caixa craniana. Da nuca. Isso, bem a parte mais baixa, que assim, ela vai ligar, ela tá perto ali da região que vai ligar com a medula. Ela não tá diretamente ligada, mas ela está ali próxima. E nessa região que chama substância negra, e chama substância negra por causa do negro, né, da cor mais escurecida por conta da melanina, é uma região que ela é responsável pelos movimentos, né? E também tem relação com o sistema límbico. Por quê? Porque ela está associada à produção de dopamina. É uma região que é muito rica em dopamina. E quando os neurônios dessa região começam a morrer, e tem casos de Parkinson extremamente avançados, de cérebros investigados pós-mortem, né? Então, depois que a pessoa faleceu, tem cérebros que de 90% a 95% dessa região, os neurônios desapareceram. Então, eu tenho um desequilíbrio na quantidade de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor e ele está relacionado tanto com o movimento, como com funções cognitivas, como com questões emocionais. Então, ao contrário do que a gente imagina, o Parkinson, ele vai além da questão motora. A gente fala assim, o Parkinson é aquela doença que causa tremor. Sim, é aquela doença que causa tremor, mas não para por aí. Alguns sintomas cognitivos, eles podem surgir bem antes dos sintomas motores, de maneira leve, sutil, mas eles podem estar ali. É importante a gente dizer que essa substância negra, ela desaparece, né? Ela começa a ter essa morte dos neurônios ali, porque tem uma proteína que chama alfa-sinucleína. Essa proteína, ela começa a se acumular de forma anormal nessa região. E ela causa a morte dos neurônios. Então, onde essa proteína se acumula de maneira excessiva, de maneira anormal, a gente observa a morte de neurônios. Tá? Então a gente sabe que esse é um dos fatores associados ao Parkinson, mas a gente ainda não tem uma causa definida para isso. Então, sim, deu para ter uma noção assim. Eu só fiz um comparativo, né, com relação a algumas pessoas que possam desenvolver um tipo de problema em conjunto com o outro, isso, que às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, como você disse, né? Nesse caso aí. Então, porque a gente tem uma perda de memória no Parkinson, em alguns casos. Essa perda de memória... Então não necessariamente é um Alzheimer, um desenvolvimento de Alzheimer, não. É assim um conjunto de coisas que é relacionado ao Parkinson. Por isso que a gente tem que olhar o quadro todo, né? Porque, por exemplo, no Alzheimer eu tenho uma perda de memória recente. No Parkinson, eu tenho uma perda de memória por dificuldade atencional. Então, parece muito mais um TDAH
do que um Alzheimer. É tipo como se fosse um atrofiamento daquela área ali que acaba interferindo? Então, na verdade, exatamente, aquela área ali começa a ter um prejuízo, eu começo a ter neurônios que morrem, aquela área vai diminuindo de tamanho, eu tenho uma produção reduzida de dopamina, essa produção reduzida de dopamina interfere na parte motora, interfere na parte emocional e interfere também na parte cognitiva. Então vamos falar um pouquinho, né, o que a gente observa de sintoma e que as pessoas relacionam mais. A parte de tremor, mesmo em repouso, as pessoas veem bastante. A rigidez também, né, a questão da dificuldade postural, que a pessoa apresenta uma instabilidade postural, também é muito comum das pessoas observarem, porque é visível, né, algo que a gente não consegue esconder. Mas a gente também tem alguns outros sintomas que são menos falados, que a gente estava falando que é o comprometimento da memória em virtude da atenção, num prejuízo de atenção. A gente tem, às vezes, depressão, ansiedade, prejuízos no processamento visoespacial. Então, assim, a pessoa enxerga, mas ela muitas vezes tem dificuldade em compreender aquilo que ela enxergou, né? Então, vai fazer uma baliza, ela vai ter mais dificuldade. Ela está numa situação de trânsito que tem muitos estímulos, ela vai ter dificuldade, né? Então, com muitas placas, muitos carros indo e vindo, ela começa a ficar confusa. Então, chegamos à conclusão de que por isso que é importante a gente ter uma certa atenção relacionada a esse tipo de problema a algumas pessoas, porque às vezes a gente acha que é birra, né? Nossa, é muito comum, Tem gente que não consegue absorver, né? E identificar isso daí. Exatamente, as pessoas... você está muito distraído, presta mais atenção, né? Olha, gente, em 1817... né, o James Parkinson descreveu pela primeira vez a doença de Parkinson, num ensaio chamado Ensaio da Paralisia Agitante. E aí depois o Jean Charcot acabou descrevendo com mais profundidade, e aí em homenagem ao James, né, Parkinson deu o nome, nomeou como doença de Parkinson. Né, ela foi melhor caracterizada, com um conjunto de sintomas e tal. Então, vamos voltar um pouquinho nos prejuízos cognitivos que eu acho que são importantes. A gente falou da questão visoperceptiva, das dificuldades atencionais. Essas dificuldades atencionais estão diretamente relacionadas à memória. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que para a gente memorizar algo, eu tenho que ter dado atenção para aquilo, senão aquilo não se consolida. Então, se eu não prestei atenção, eu deixo de gravar aquilo. É legal a gente pensar o seguinte: no Alzheimer, se você brigar com alguém que já está num estado avançado do Alzheimer, a pessoa não vai se recordar, né? Não precisa nem ser, pode ser um estágio mediano, moderado. A gente já vai observar que você brigou com a pessoa aqui, ela não vai lembrar depois que você brigou. Mesmo que as pessoas tendo somente lapsos. Isso, no Alzheimer. Se for no lapso, ela não vai lembrar também. Não vai lembrar, exatamente. Dificilmente essa pessoa vai se recordar, a não ser que seja uma coisa extrema, né? Agora, no Parkinson a pessoa vai lembrar, porque é algo que marcou, né? Então aquilo chamou uma briga chama a atenção. Se chama a atenção, eu gravo. Entendeu? Então, se eu ofendi, se eu magoei, se aconteceu algo, uma festa, uma comemoração, essa pessoa vai gravar. Né? Então, percebe como é diferente? Sim. Do Alzheimer, né? Aí a gente vai também observar disfunções executivas, problemas de planejamento, problemas de tomada de decisão. Então, coisas simples, como tomar conta de uma conta é outra, administrar a sua conta corrente, administrar dinheiro, fazer compras. Rotinas da casa começam a ficar mais complicadas, elas se tornam mais difíceis, desafiadoras, né? E a gente observa isso. E tudo isso por conta da velocidade de processamento que cai. Ou seja, eu levo mais tempo para processar uma informação. Né? Então, se eu levo mais tempo para processar uma informação, eu tenho queda da atenção, eu tenho queda da memória, eu tenho queda em qualquer tipo de processamento. Então, no visoespacial, eu também vou ter dificuldade. Então, mais tempo para processar e as informações continuam chegando. E aí começa a acumular e a pessoa começa a bater pino, né? Imagina numa conversa com muita gente, eu tentando processar a primeira informação e chegando informações novas. Exatamente. Vira um caos na minha cabeça. Né? E no trânsito acontece a mesma coisa.
E aí, a gente falou agora das questões cognitivas, mas a gente tem as questões psiquiátricas. Então, depressão, a gente sabe que entre 40% e 50% das pessoas com Parkinson têm depressão. E de 30% a 40% tem ansiedade. E a gente ainda tem de 20% a 30% dos casos que evoluem para um caso de surtos psicóticos, que são casos mais severos. Seria pelo fato da pessoa estar consciente de que ela está desenvolvendo aquele problema e aí surge outros? Então, a depressão e a ansiedade, ela pode até ter a ver com essa consciência do eu tô perdendo a coordenação, eu tô perdendo a força, mas também tem a ver com a morte dessa parte né, que a gente chama de substância negra, por conta da dopamina. Cai dopamina, cai regulação emocional. Tá? Então, isso interfere. E aí, gente, o que a gente faz para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? A gente falou lá no começo que é algo que não tem cura. Mas a gente consegue oferecer tratamentos, e esses tratamentos, eles trazem para essas pessoas maior qualidade de vida. Dentre esses tratamentos, tratamento medicamentoso. Um deles, hoje em dia, é o tratamento com medicação de TDAH. Lembra que a gente falou que tem déficit atencional? Toma medicação para TDAH, nos sintomas iniciais a gente consegue ter melhora. Né? Mas aí tem que procurar um médico para fazer isso. Então, esse acompanhamento médico é muito importante. Até porque o diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Não tem um exame que a gente faz e fala assim, nossa, isso é Parkinson. A gente tem exames de imagem que são complementares. Eles ajudam a gente a excluir outros fatores que poderiam justificar o aparecimento daqueles sintomas. Então, com a exclusão de outras possíveis doenças, né? A gente fala, é Parkinson. Eu não tenho um exame para Parkinson. Tem que assistir, né, a pessoa, né? Isso, então ela precisa procurar um médico e esse médico precisa acompanhar o caso, né? Fisioterapia e fonoaudiologia, porque eu tenho a rigidez muscular, o tremor, eu tenho essa instabilidade postural, então eu preciso da fisioterapia para me ajudar, eu preciso da fono para me ajudar na deglutição, na fala, né, porque começa a travar toda a musculatura e aí vai ficando difícil de falar, vai ficando difícil de engolir, né? E eu vou precisar de ajuda, porque se eu engasgar e broncoaspirar, eu posso ter uma pneumonia, tá? Então é por isso que é preciso fazer um bom acompanhamento. A gente tem as estimulações cognitivas que acabam reduzindo o impacto nas questões cognitivas que nós apresentamos aqui hoje. Então, um neuropsicólogo trabalharia com isso. E a psicoterapia, para ajudar nos sintomas relacionados à ansiedade, à depressão, a questões emocionais relacionadas a prejuízos que a pessoa começa a observar na vida, né? Então, tudo isso ajuda bastante. E é importante a gente parar para pensar nessas questões, tá? E a sua função também entra para tentar diminuir, né, esse prejuízo? Isso. O neuropsicólogo, ele entra tanto para mensurar os prejuízos cognitivos, como para fazer a estimulação cognitiva dessa pessoa, né, e reduzir o prejuízo cognitivo. Então, trabalhar memória, atenção, funções executivas. E acredito também não só do paciente, mas do acompanhante, porque ele está sempre com o acompanhante ali, né? Exatamente. Tem que fazer. Aí a gente faz a psicoeducação da família, para a família entender quais são esses prejuízos e como pode ajudar. O profissional de terapia ocupacional pode ajudar também. Então, nós temos toda uma gama de profissionais envolvidos para trazer esse bem-estar, né? E quanto mais assistido esse paciente mais qualidade de vida a gente acaba observando, né, para essa pessoa. Então, assim, a doença de Parkinson ela é apenas um exemplo das doenças crônicas, né? Fibromialgia, o Alzheimer que a gente estava falando, também são doenças que a gente considera doenças crônicas, tá? E é importante a gente falar sobre isso porque a gente aumenta a conscientização e aí isso faz com que a gente aumente a inclusão, acessibilidade, com que a gente sensibilize as pessoas para buscar atendimento e para buscar o atendimento das necessidades, né, dessas pessoas. Como você disse, não é frescura, não é birra, não é pirraça. A lentificação do movimento é ruim, né? Tanto para quem está vendo como para a pessoa que está vivenciando isso. Porque eu acredito que todas as pessoas que desenvolvem esse tipo de problema, a gente até mesmo ouve falar, né, que às vezes tem alguém na família da gente e a gente conversando com outras pessoas, parece que são problemas idênticos.
né? Exatamente. Há uma certa mudança, né? Sim, mas os prejuízos, né, eles estão ali. Os prejuízos, eles são, assim, praticamente iguais, né? Isso. Então, a gente chega praticamente a um ponto em que realmente é importante, né? A gente ter Às vezes tem gente que não passa para outro, guarda só para ele e não sabe que algumas coisas podem ser resolvidas de uma forma bem mais simples, né? Bem mais prática. Exatamente. Né? E com o envelhecimento da população, a gente tem uma tendência de ter o aumento, né, nessas doenças. Então, essa troca, o falar sobre, o buscar ajuda é muito importante. Seja para você ficar alerta em relação à sua família, ou amigo, seja para você trabalhar já com alguém que está diagnosticado, né? E saber onde procurar ajuda. E com tudo, né, relacionado à saúde. Se você for no início do problema, é bem mais fácil de resolver. É bem mais fácil, né? Embora não tenha cura, a gente consegue, muitas vezes, minimizar o impacto daquela doença ou daquele transtorno, né, na vida daquela pessoa, do paciente, na verdade. Perfeito, Carol. É isso, gente. Obrigada, viu? Você falou que fevereiro é o mês para trazer esse tema? Da conscientização das doenças raras e crônicas.